Tá? E como é que descobre isso? Cara, como é que você descobriu o teu gosto? Cara, vamos lá. Two Girls, One Cup. Eu descobri com o Two Girls One Cup que eu não sou o único no mundo. Porque foi o seguinte... Tu tem quantos anos? Tenho 29. Você devia ter o quê? Tu era um adolescente. Cara, 2007, eu tinha uns 12, 13 anos. Mas foi o seguinte, contar um pouquinho das minhas origens aí. Eu lembro, a primeira memória que eu tive, eu lembro que eu tava em casa e eu tenho um irmão mais velho e eu encontrei uma revista pornô pela primeira vez na minha vida. Eu não sabia o que era sexo, não sabia o que era tesão, não sabia nada disso. E eu lembro que a revista era guardada assim em cima do armário. E aí, pra eu escondido ver isso pela primeira vez na vida, eu me tranquei no banheiro e eu fui fazer cocô. Eu acho que o meu subconsciente uniu as duas coisas do prazer que eu tava sentindo de ver aquilo pela primeira vez e fazer cocô. Porque, afinal, cagar é bom. E eu acho que eu uni as duas coisas. Obviamente, eu não sabia que eu tava sentindo tesão, não sabia o que era sexo, enfim. Então, começou a rolar uma curiosidade pelo cocô ali, sabe? Sempre tive curiosidade no assunto quando eu era pequeno. Eu lembro de fazer assim no papel, ficar olhando, sabe? Eu não entendia direito da onde vinha essa curiosidade. Aí, tempos depois, surgiu o vídeo Two Girls One Cup. Pra quem não sabe, é um vídeo bem nojento. Onde se tornou um viral em 2007. Cara, com todo respeito. É nojento. Tu achou nojento ou tu ficou de pau? A minha reação foi a mesma. Não, a minha reação foi a mesma de todo mundo. Entendi. A minha reação foi ver aquilo e eu senti nojo também. Tá. Só que ao mesmo tempo eu tive curiosidade. Porque eu nunca tinha visto aquilo. Eu tinha visto eu comigo mesmo, uma curiosidade com o cocô ali, mas nunca associei ao sexo, entendeu? Então foi a primeira vez que eu vi aquilo, senti nojo, mas rolou uma curiosidade. Tá. Tanto que o Two Girls One Cup, pra quem não sabe, ele é brasileiro. Brasileiro? É brasileiro. O que é? Eu não sei, eu tô por fora. Two Girls One Cup foi um vídeo que surgiu lá pra 2007. Sim. Na época do Orkut e tal. E, bom, basicamente são duas moças. Ela começa o vídeo com elas se pegando, não sei o quê. E assim, o troço escala muito rápido. Porque daqui Mas a pouco... um vídeo pornô, isso? Então, daqui a pouco tem uma com um copo no cu da outra. E ela caga dentro do copo. Aí o copo faz até assim, ó. Como é que é o barulho? Efeito sonoro. Foi a quantidade ali que o copo permitia. Isso. E assim, e aí daqui a pouco, aí elas começam a se beijar com o cocô no meio, sabe? Aí fica uma parada que tu fica, caralho, aí merda pra todo lado. Fica, caraca, é meio... Tipo, nojento, mas não consigo parar de ver. Uma coisa meio assim? Tipo, que eu vi, eu fiquei, nossa, caraca, eu queria desver isso. E aí, pra não sofrer sozinho, eu coloquei na página inicial do Orkut, assim, não clica aqui, e o link, aí os caras... Mas essa é a pira do Two Girls One Cup, porque assim, o Two Girls One Cup, na verdade, ele existe uma versão longa. Tem uma versão longa, mas aí alguém editou como um clipe, né? Então por isso que ele escala rápido. Ele é de uma produtora que chama MFX, que existe até hoje. Então é um filme fetichista, no caso, né? Sim, que existe até hoje. Essa produtora, ela é especialista em fetiches, né? Sei. E o que acontece? A pira do Two Girls One Cup é exatamente o que você fez. Você vê a reação das outras pessoas assistindo. Tanto que o React nasceu do Two Girls One Cup. Tem um vídeo muito viral de uma senhorinha assistindo. Exatamente. Tô ligado. E, então o Two Girls One Cup, ele fez o React nascer no YouTube, saca? Então tem toda uma geração aí que conhece o Two Girls One Cup. É verdade. Depois surgiu, acho que o ano passado, se eu não me engano, um meme que chama Esse Sketch é Meu, que eu também nunca tinha visto, mas a moçada do TikTok só fala disso. Que é da Saori, é uma atriz também, se eu não me engano, da MFX, que é engraçado pra caralho. É uma atriz que ela olha pra câmera e ela tá passando muito tranquilamente a bosta no pão e falando: quer? Dona, esse sketch é meu. E come. E aí, tipo,
o TikTok só é esse sketch é meu, tá ligado? E agora o Gustavo Sketch, que sou eu. Então eu tô tipo, caralho, sabe? Não, na verdade o Gustavo Sketch é o Fernando com máscara, não é? É, digamos que eu sou o Peter Parker e o Homem-Aranha ao mesmo tempo. Eu, pra quem não sabe, eu me chamo Fernando Mais, esse é o meu nome real. E o Gustavo Sketch, ou Scat, enfim, eu falo Sketch, é o meu pseudônimo. Aí voltando nas origens, eu vou embarcar quem eu sou, digamos assim. Quando rolou o Two Girls One Cup, eu vi que mais pessoas existem, sabe? E isso é um lance muito importante. Quem tem o fetiche acha que é o único no mundo. Porque tem muita pornografia, a gente sabe. Mas ninguém fala a respeito. Você não vê ninguém falando. Provavelmente sou a primeira pessoa que estou falando isso com o rosto. Eu só ouvi falar quando eu entrei na indústria e eu cheguei a fazer alguns filmes de fetiche, mas era nessa aquela coisa de ball busting, né? Que é o soco e o chute no saco, essa coisa de podolatria e tal. E chegou a surgir para mim proposta de fazer, surgiu, mas aí eu não consigo nem fazer o peidinho, entendeu? Mesmo sabendo que tem um negocinho lá que você pega a duchinha, você coloca ar lá dentro, que é um peido fake, digamos assim. Eu não consigo nem quando eu era... Ainda sou cam girl, mas na época que eu só fazia camming, que me pediam isso, pra mim é uma coisa... vai parecer estranho, as pessoas, mas ela faz filme mostrando as intimidades, só que pra mim esse é o suprassumo da intimidade. Entendi. Você se mostrar peidando veio um cara e cagando, entendeu? O cara veio pra colocar um bagulho pra tu peidar, e aí quando chegou na portinha, ai que susto! Não, aí é uma coisa, aí é pro sexo anal, uma dica excelente, uma aula pra fazer sexo anal, que daqui a pouco a gente vai querer ter, ao vivo aqui. Perfeito. Mas é isso, aí eu tive conhecimento, fiquei sabendo que... Inclusive, o cachê é bem maior pra quem consegue. Porque, gente, eu não consigo fazer cocô nem, por exemplo, assim... Quando eu estou num relacionamento com alguém. Se eu estou lá dentro do banheiro de porta fechada, eu sei que a pessoa tá perto. Eu não vai pra sala, liga a TV bem alto. Eu não consigo, entendeu? Sim, não consigo. Mas deixa eu te falar, é essa a pegada. Então é isso que causa prazer? É porque, assim, é a coisa mais íntima do ser humano. Você pode estar anos casado, você nunca viu sua esposa ou seu marido, ou enfim, peidar. Quer dizer, há controvérsias, né, Igor? Há controvérsias. Não, mas eu entendo, porque, por exemplo, eu não gosto, eu não me sinto à vontade quando, sei lá, quando minha esposa ela entra no banheiro, vai tomar banho e tal. Quando eu vou jogar um barro, eu fecho a porta. Tô com medo de peidar e tu ficar de pau duro. Não, relaxa. Vou explicar sobre isso também. Eu não curto qualquer merda, literalmente. Qualquer peido, né? Tem que ter um contexto, Tá. E aí, então a pegada é assim, cara, eu tô vendo algo super íntimo acontecendo. É assim, ó. Isso pra mim, tá? Tá. As pessoas têm diferentes visões de ver o fetiche. E eu tenho certeza que você conhece várias dessas visões, porque Sim. esses livros aí, você me contou que vem de blog, né? Você tinha o Gustavo Sketch, que é o teu pseudônimo, era um perfil grande nesse meio, né? Mais que eu como ator. E isso é muito surpreendente, assim. Tipo assim, depois que eu vi o lance do Two Girls One Cup, eu tive a necessidade de procurar outras pessoas que também curtiam. Já que as pessoas não falavam sobre o assunto, igual a gente tá trocando ideia agora. Mas quando nesse Two Girls One Cup, que você falou que primeiro houve um nojo. Sim. Quando que passou do nojo, curiosidade, da curiosidade para o tesão? Não, eu suponho, você me corrige, tá? Mas eu suponho que quando ele viu que pessoas curtem aquilo, por mais que ele tenha achado nojento, ele viu, cara, então tem gente que gosta. Assim, esse vídeo existe porque pessoas gostam, né? Eu achei esse aqui é meio nojento, mas pessoas gostam. Foi isso, mais ou menos? Vou dar um exemplo muito besta. Vai. Imagina que você gosta dessa bebida que você tá tomando. Tá? Você gosta dela na boa. Uhum. Aí você vai transar com a sua esposa e ela fala, eu tenho um tesão nessa bebida. Você fala, por que não ligar as coisas? Quando eu vi o vídeo, eu liguei as coisas. Eu já tinha curiosidade no meu cocô e eu descobri o que era sexo depois mais velho e liguei as coisas. Óbvio que pra mim também foi uma estranheza. Eu nunca tinha visto aquilo misturado. Então, rolou nojo também, enfim. Mas rolou uma curiosidade. Meio que
vou ver mais coisas. E aí eu fui me descobrindo, saca? Até que o nojo foi sumindo e eu fui sentindo tesão nisso. Só que eu tinha aquela coisa assim, cara, eu sou o único no mundo, eu sou doente, ou algo do tipo, ninguém fala sobre isso. Será que só eu gosto disso? Enfim. E aí tinha uma vez que eu tava numa espécie de Omegle, que não era o Omegle, mas o Omegle, pra quem não sabe, é tipo Era o chat roulette? Ah, eu não lembro, mas tô ligado ao chat roulette também. Roulette, sei lá como fala. Mas ele é um site que as pessoas entram com câmera e aí você fica conversando com pessoas aleatórias e tinha o site mais 18. E aí, isso já era 2017. 17. Então, faz uns 6 anos. E aí uma garota chegou e trocou uma ideia comigo e ela falou do fetiche. E aí eu falei, meu Deus... E ela era muito gata e tal. Você olhava e falava, não é possível. E a gente trocou uma ideia e ela saiu. E eu falei, caraca, como é que eu vou encontrar ela ou outras pessoas? Aí eu tive a ideia de fazer um blog. Então eu fiz um blog sobre o assunto que chamava Quero Sketch. Começou em 2017. Mas eu fiz um blog, assim, inicialmente para conhecer outras pessoas e beleza. Você já tinha criado o pseudônimo de Gustavo Sketch? Eu criei o Gustavo Sketch para o blog, para ser o autor do blog. E aí no que eu criei o blog, eu meio que não dei muita bola para ele, até que um cara entrou em contato comigo. Nunca vou esquecer disso. Eu sou bissexual e ele entrou em contato comigo por causa do blog e ele era também muito bonito, assim. Talvez foi a primeira vez que eu senti alguma coisinha por um cara, porque ele também gostava de tudo que eu curtia. E ele veio por causa do blog. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer o melhor blog do assunto no Brasil, saca? Porque tem muita gente que curte, a gente não faz ideia. Então eu vou dar o meu melhor nesse projeto. E foi então que eu fiz o Quero Sketch, ele durou de 2017 a 2022, durou 5 anos. E nele, o meu objetivo virou a autoaceitação. Assim como eu não me aceitava, tem milhares de pessoas, e vocês não fazem ideia o quanto. Para vocês terem uma ideia, de 5 anos, meu blog teve 5 milhões de visualizações. E de texto, não é vídeo. Isso é muito mais do que eu sou como ator, sabe? O Gustavo Sketch sempre foi muito maior do que o Fer Mais ou o Fernando Mais, mas eu não podia falar para ninguém. Então era o meu cantinho ali que virou um hobby e as pessoas me mandavam relatos. Tinha um lugar no blog onde as pessoas podiam se conhecer. Então teve gente que casou por causa do meu blog. Tem famosos que curtem, escritores, e enfim. Só que ninguém revela pelo motivo óbvio do que está acontecendo comigo hoje. Então, eu virei uma referência assim, para essas pessoas. Até tinha outras pessoas que tinham. Um amigo meu chamado Leon, um beijo para você, era uma referência também. Mas o blog se tornou algo muito grande, sabe? Aí eu comecei a dar entrevista para as pessoas começaram a me procurar. A X-Plastic, eu já dei entrevista para eles, sim. Mas tudo como Gustavo Sketch mascarado, sabe? Nunca tive o objetivo de misturar as coisas. Até que em 2022 eu divulguei o meu OnlyFans, que não chama OnlyFans, é Sketchbook. E eu não podia. Eu não sabia, aí eu quebrei uma regra do... O que não podia? Eu não podia ter um blog de graça do Google e vender conteúdo com ele. Tá. E aí eu não sabia e o meu blog caiu. E no próprio, se você tivesse um OnlyFans, por exemplo, não pode, né, ter esse conteúdo lá. Não, por isso que tem vários sites que não pode esse tipo de conteúdo. E aí criaram um Sketchbook. O Sketchbook é até recente, mas ele é muito famoso. É uma venda de nudes, mas para quem curte o fetiche ou derivados, né? Que também a gente chama de fetiche pig ou pig play. Tipo, você curtir cocô, mijo, peido, pelos, suor do corpo. Tem muito assim. Muita coisa com esse lance da nojeira, sabe? E aí o blog, ele caiu, eu perdi tudo e eu fiquei muito mal, assim. Foi uma época que eu comecei a tomar antidepressivo até. Porque eu perdi o meu maior projeto de vida e eu não podia colocar a minha cara a tapa falando, alguém me ajuda. E eu fiquei pensando, cara, eu não vou conseguir colocar isso na internet de novo e ficar tranquilo, saca? Eu tenho um Twitter, que a galera me acompanhava e sempre me ajudou. Aí eu pensei, eu vou fazer um livro com os textos que eu tinha do blog, porque eu consegui um backup dos textos.
e olha a grossura disso aqui. É muita coisa. É, muita coisa. Então imagina perder isso aqui, saca? Fora que esse aqui são os melhores. Muita coisa foi pro saco, assim. Mas fora os meus textos, tinha muito texto de pessoas que me enviavam coisas, me enviavam o relato delas. E aí a gente entra pela intimidade também da coisa. Tem gente que curte pelo íntimo, tem gente que curte pela humilhação. Mas imagina o seguinte, simbologicamente, a merda pra mim não é algo ruim, entendeu? Para as pessoas, merda pode ser sujo, descartado, ruim. Pra mim é íntimo, é quase que um presente que a pessoa pode me dar, saca? Eu sei que é estranho. Então mas é um conteúdo teu, Igor. né? Quiseram deixar um presente pra mim lá no Prosa. Cagaram dentro da lixeira do Foi você? do estúdio. Entendi. Tá aqui não. Eu acho Fui que eu. eu sei quem foi, mas não tá aqui não. Mas então, Fernando, isso aí, o cocô é uma extensão tua, tá certo? É um conteúdo teu. Sim. Você, inclusive, pode explicar mais ainda pra mim. Quando a gente é criança, a gente não tem noção que aquilo é errado ou que cocô é nojento. Não, então, criança olha com orgulho, né? Olha como que eu fiz. Tanto é que como é que os pais fazem, né? Para que a criança não tenha problemas de constipação, essas coisas e tal. Então, faz o cocô e aí o cocô tá ali, não vê o cocô como algo ruim, mas fala, isso aí é teu, né? Só que o cocô vai embora. Então, tchau, cocô! Sim. Tchau, cocô! Né? Para que a criança possa entender que aquilo não é algo ruim que está indo embora, né, dela. Então, é interessante isso. Muito interessante. Tanto que eu, na primeira vez que eu falei com um psicanalista sexólogo, ele falou que a massinha de modelar tem a textura do cocô. E é meio que pra gente desapegar dele, entendeu? Tem vários exemplos legais, assim. Então, esse lado de significar o cocô como algo bom, que é o meu caso, entendeu? Tem gente que leva pro BDSM, da dominação e submissão, ou algo humilhante, enfim, tem isso. Mas principalmente pela intimidade da coisa, é algo muito íntimo, sabe? Então é um segredo fazer aquilo. E é interessante que fetiche tem muito disso de... Se a gente parar para pensar, eu dou um exemplo muito legal, assim. Fetiche por dor é popular, né? Aquele lance de você receber, obviamente, tudo com consenso, bom senso e dentro da lei, tá? Isso. Mas esse lance da gente sentir dor no sexo é muito popular. Tem música, tem filme, né? Soquinho na costela, tapa na bunda, enfim. Mas dói. Dor, eu que não curto dor, dói. Então eu olho dor e prazer. Une para as pessoas. Para mim, substitui dor por nojo. Entendeu? Para mim, que eu não curto dor, para mim é difícil de entender quem curte. Mas eu acho interessantíssimo. Porque tem muito a ver comigo. Tem pessoas que associam tristeza ao prazer. Muita gente curte ser corno, por exemplo. Entendeu? Então, se a gente parar para ver, o fetiche está muito relacionado a coisas distintas, sabe? Coisas contrárias, digamos assim. Obviamente, dentro da lei, com consenso, enfim. Mas eu associo esse lance da dor ao nojo, entendeu? Então, o nojo me atrai. Mas é aquela coisa. No contexto sexual, se a pessoa que eu curto... eu não vou no banheiro público e sinto tesão. A mesma coisa, alguém que curte levar uns tapas na cama, ela não vai curtir que alguém vai dar um tapa nela no meio da rua, entendeu? Então é interessante pra caralho. É um lance de contexto. A pessoa que eu curto também gostar. Mas enfim. dá pra se relacionar com uma pessoa que não curte? Assim, eu imagino que, vamos lá, você disse que começou o blog em 2017. Sim. Se em 2007... você tinha uns 12 anos, 13 anos, lá em 2017, 10 anos depois, tu já tinha tido encontros com outras pessoas. Sim. Né? E esses encontros, você sentia que faltava uma paradinha? Ou você encontrou pessoas ao longo desse tempo que curtiam a mesma coisa que tu, meio que sem querer? Como é que é, cara? Eu encontrei muita gente por causa do blog. Mas então, 2017 pra frente. antes disso não. Tá. Eu fazia muito comigo mesmo, sabe?
Tanto que eu nunca namorei na vida. Talvez por isso, talvez por outros problemas de autoestima, quando eu tinha lá na infância, mas agora não mais. Hoje eu me aceito pra caramba, amo meu fetiche, enfim. Acho importante a gente falar sobre. Mas é um lance de você entender a cabeça das pessoas por causa do blog e tal, e principalmente esse lance das origens das pessoas, sabe? Hoje tem aplicativos para você encontrar pessoas. Por exemplo, existe o... Posso falar de boa? Tem o Tinder, que eu uso mais para encontrar mulheres, mas existe o Grindr. O Grindr é como se fosse um Tinder, mas da galera LGBT. Então eu encontro mais caras lá. E o próprio aplicativo te dá tags, como mijo, sujo, fetiche. Então o aplicativo sabe que muita gente curte, entendeu? Então, a partir do blog e tal, eu conheci muita gente através dos aplicativos e por causa do blog também. E é meio que isso, saca? Entendi, cara. Eu acho que o principal problema da coisa é o que a Carla falou, o social. É você contar pra alguém, você confiar em alguém, você ter essa aceitação muito forte em você, porque tá tudo bem, é só um fetiche. Como tem vários outros, pé, bexiga, fetiche em lamber maçaneta, saca? Eu já vi de muita coisa. E existe o sketch. Sketch vem da palavra escatologia em inglês, por isso sketch. E é muita gente, cara. Cara, e assim, no teu caso, vamos lá. E aí só te interromper, é que eu fugi um pouco. Você falou, você consegue se interessar por outras pessoas se não tiver o fetiche? Imagina que é um tempero no sexo pra mim. Então você vai comer arroz com feijão sem sal, você até come, mas falta um temperinho. Pra mim é a mesma coisa, entendeu? Se não tem o fetiche, não precisa ser necessariamente o cocô, mas algo derivado, pode ser cheiros ou algo do tipo assim, aí me falta alguma coisa mesmo. Entendi.